Galera, boa tarde para todo mundo. Pessoal, eu não quero ser repetitivo. Eu não vou repetir aqui em relação ao Dia da Consciência Negra o que eu já falei no vídeo anterior. Mas eu acompanho sempre essas sessões que tem na Câmara dos Deputados e ouvi agora há pouco aquele Hélio Negão, aquele que andava junto com o Bolsonaro para cima e para baixo. O Bolsonaro andava com ele para não falar que era racista. E ele acabou se elegendo deputado federal. Esse cara falou tanto absurdo agora há pouco na Câmara dos Deputados, que ele chegou ao ponto de falar que o branco é discriminado. O branco sofre discriminação, o branco sofre racismo. Ao inverso, ele falou tudo ao inverso daquilo que é. Pessoal, presta atenção numa coisa. O Brasil tem 525 anos, né, que o Brasil foi descoberto. Então, o Brasil viveu 388 anos num regime totalmente escravocrata. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Então, eu sou neto de escravo, eu sou bisneto de escrava. A minha bisavó foi escrava. A minha avó, mãe do meu pai, nasceu em 1900, 12 anos depois da assinatura da Lei Áurea. Então, o que nós vemos hoje, o Brasil, é a maioria de negros, e o que menos tem são negros em tudo aquilo. Só que assim, o Hélio Negrão, ele foi devidamente rebatido pelo pastor Henrique Vieira, que é um cara, deputado federal, é pastor, e é um cara que eu sinceramente admiro pra caramba, pela postura que ele tem, as coisas que ele fala são todas ali que não deixam dúvida de que realmente ele é um cara que é humano e fala sempre em prol da humanidade, principalmente do negro, porque ele é negro. Então, pessoal, quando eu falo aqui em prol do negro, eu não estou inventando a roda por causa da cor da minha pele. A cor da minha pele é um detalhe, a mistura que aconteceu, as misturas de raças. Eu sou descendente também de ciganos, então assim, a mistura de tudo isso, essa mixigenagem que tem no Brasil, a cor da minha pele, mas o meu sangue é predominantemente um sangue de negro. Então a família do meu pai, todos são negros, é uma família que tem a maioria de negros. Então, enfim, eu não falo aqui por demagogia, por hipocrisia não. É porque realmente como o pastor Henrique Vieira bem disse, as pessoas que não acompanham, você não precisa nem ouvir o que ele falou, é só você ter consciência do que realmente é o Brasil. Só para vocês terem uma ideia, quando foi assinada a Lei Áurea, quando foi abolida a escravidão, a maior polêmica era como é que os escravocratas iam ser indenizados. Preste atenção, os caras que passaram o tempo todo escravizando o negro, matando, estuprando, as piores abominações em relação ao povo negro, aos escravos. Depois vem aí a polêmica, como é que essas pessoas iam ser indenizadas? Ninguém pensou em indenizar o negro, a família, o descendente daquele que foi morto no tronco, daquele que sofreu, não. A primeira preocupação é quem ia indenizar, como seriam indenizados os escravocratas, porque eles perderam a mão de obra, agora eles iam ter que pagar para as pessoas trabalharem. Como é que pode uma coisa dessa? É isso que eles pensavam, e tem uns até hoje que pensam. Ele acha muito bonito ele pagar 5 mil reais numa garrafa de vinho, mas ele acha um absurdo pagar um salário mínimo para a pessoa que cuida da casa dele, que lava, passa, faz comida na casa dele. Ele acha um absurdo, ele paga com raiva. É assim que eles são, os escravocratas são assim. Aí você vê um negro, um cara literalmente negro, vim falar em prol do branco, que o branco sofre preconceito, sofre racismo vindo do negro. Olha o que esse cara está falando, olha o que esse imbecil está falando. Ele acha que ele é branco? O problema é que o bolsonarismo fez isso com as pessoas, com a grande parte das pessoas, infelizmente. O negro achar que é branco, o pobre achar que é classe média, e o classe média achar que é rico. Isso foi o que aconteceu. Aí você vê um deputado federal falar um absurdo desse, e ele falou ali como se ele realmente acreditasse nisso. Ele teve que ser rebatido ali, colocado no lugar dele, por um negro, entendeu? Porque se você vê, a maior população carcerária no Brasil, não precisa ir muito longe não, precisa fazer pesquisa não, é negro, entendeu? É negro. A cada 23 minutos no Brasil, um negro é assassinado, um jovem negro é assassinado. A maioria dos ricos no Brasil,
A maioria dos universitários no Brasil, apesar da cota de negros, a maioria é branco. Os maiores preconceitos religiosos são com as religiões de raiz africanas, como são chamadas. O espírita, o candomblessista, o umbandista, que sofre maior discriminação. Entendeu? Olha, só para vocês terem uma ideia, até na obstetrícia, infelizmente, acontece isso, entendeu? Muitos médicos obstetras, ele olha para a mulher negra que chega ali grávida em trabalho de parto, ele encara a mulher negra como se ela tivesse mais resistência que a branca. Então, ali alguns procedimentos que seriam numa mulher branca, de anestesiar, de algum procedimento ali para amenizar as dores que ela está sentindo, eles esperam o tempo que for, mais tempo que as mulheres brancas, eles literalmente expõem as mulheres ao sofrimento, porque na cabeça desses idiotas, infelizmente uma grande parte de médicos obstetras pensam, eles encaram a mulher negra como se ela fosse mais resistente, como se a carne da negra fosse mais dura, né, vamos dizer assim, fosse literalmente uma carne de segunda, em relação à carne, entendeu, da mulher branca. Infelizmente isso acontece. Aí você vê um negro vir falar umas besteiras, as asneiras que esse cara falou. No Brasil hoje, qual foi o jornal que você viu até hoje? Eu vi alguns jornais, não tem um que fale que hoje é o dia da consciência negra. Não tem uma manifestação, não tem nada. A pessoa encara simplesmente como feriado, vai para a praia, vai passear, vai para algum... Pronto, não vem, entendeu? Não tem uma manifestação de um dia que é tão importante. Um dia que que é comemorado, o Dia da Consciência Negra, que é a maior parte da população brasileira. E você não vê comemorações, você não vê manifestações, você não vê, infelizmente. Aí você vê um negro falar o que eu vi esse cara falar ainda agora, é sacanagem. Aí é sacanagem, velho. Aí é por isso que eu sou considerado branco, aí venho aqui nas minhas redes sociais, os vídeos que eu gravo, falar do negro. Mais tarde eu vou gravar um vídeo dançando uma música, entendeu? Vou fazer dessa música uma peça de teatro. Não sou ator, mas vou fazer tipo uma peça de teatro, porque eu gosto de dançar, eu gosto muito de dançar, e vou coreografar essa música de uma maneira que ela expresse alguma coisa em relação a esse dia que é tão importante para o negro, que é a minha descendência, entendeu? Aí você vê um cara, é brincadeira um troço desse, velho, não vou nem repetir mais, porque é um absurdo ouvir o que eu ouvi numa tribuna da Câmara dos Deputados, um negro falou o que eu vi aquele cara falar agora. Por favor, vão aí nas redes sociais, baixem, coloquem lá, entendeu? A fala do deputado Hélio Negão, hoje na Câmara dos Deputados. Busquem lá, pessoal, para vocês verem o absurdo que esse cara falou, o que esse cara estava falando. Entendeu? Em muitos lugares do mundo hoje são comemorados dias de consciências em relação ao que aconteceu até com o cigano, com os armênios, com o apartheid na África do Sul, é comemorado. No Brasil você não vê, porque a elite brasileira, entendeu? A supremacia branca, eles não estão nem aí. Eles estavam preocupados quem ia pagar, quem ia indenizar os escravocratas, quando o negro foi, entre aspas, libertado, né? Porque eu acho que as correntes ainda continuam aí, os grilhões ainda continuam aí até hoje, em muitos lugares. Infelizmente Na Câmara dos Deputados, a maioria ali é branca. As mulheres que tem ali, a maioria é branca. Em todos os lugares, todas as funções que você pensar, a grande maioria são de brancos e brancas. O negro fica sempre em primeiro plano. Negro só é o primeiro plano quando é para ir para a cadeia, quando é para ser revistado na rua, quando é para levar bacu da polícia, quando estiver dirigindo um carro de luxo. Se chegar ali, ou é chofé, ou então onde é que você arrumou esse carro? Infelizmente, essa porra acontece no Brasil. Acontece em muitos lugares do mundo, mas no Brasil é pior, porque é embutido. E não esqueçam nunca, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Wakanda.